Bem-vindos de volta ao Comente Podcast. Estamos aqui hoje com um grande amigo, uma pessoa que eu admiro bastante. Vivemos muito tempo juntos, desde a época da faculdade. Essa pessoa querida chegou a trabalhar com meu irmão e hoje ele está aqui no nosso podcast para falar mais sobre sua jornada, sobre tecnologia e trazer alguns insights. Estou com meu amigo Marconi também. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Mais uma oportunidade de a gente falar de empreendedorismo, de liderança, finanças, tudo aquilo que pode acrescentar no teu crescimento, na tua evolução como pessoa e profissional. Agradeço a participação de todos, a gente vem tendo muitos comentários favoráveis, né? Isso, a contribuição, ela é muito gratificante para nós, por isso que nós estamos aqui e como o Gui já falou, mais um convidado que traz as suas experiências. Nós vamos conhecer hoje o Felipe Oliveira. Tudo bom, Felipe? Fala, pessoal, beleza? Bom demais, é um prazer estar aqui com vocês, ainda mais nesse segundo momento aí do Gui, que me convidou para estar aqui. Marconi, prazerzão te conhecer também, tô muito ansioso aí pra gente conversar. Então, Felipe, eu já te conheço, mas eu acho que seria interessante você fazer uma breve apresentação aí pra galera. Me fala quem é o Felipe, o que o Felipe faz. Show, vamos lá. Bom, pessoal, eu sou o Felipe, tenho 29 anos, sou aqui de São Paulo, nasci em São Paulo e já resido em Osasco há um tempo. Atualmente trabalho como líder de tecnologia, empreendendo e também presto serviço para outras empresas. Já estou nesse mercado há 14 anos, né? Eu comecei bem cedo, eu comecei a trabalhar aos 12 anos de idade, mas o meu primeiro computador, eu tive contato com ele aos 6 anos de idade, né? O meu pai trabalhava na C&A na época, e aí teve lá um incentivo da empresa para fazer umas trocas de computadores, e aí ele pegou aquele computador, levou para nossa casa, e cara, eu me lembro até hoje, né? Eu lembro que era um processador bem antigo, né? Era um Celeron D, uma capacidade de memória baixíssima, e eu lembro também das pessoas na minha casa vindo olhar o computador, né, como se fosse, por exemplo, se a gente fosse agredir no tempo, uma televisão. Então foi um momento único para mim que eu nunca vou me esquecer, e desde então, né, eu tive contato com várias versões, por exemplo, do sistema Windows, desde ali do 95 até os que a gente tem nos dias de hoje, apesar de hoje eu utilizar muito mais Mac do que o Windows, mas ainda tenho um pouco de contato. E aí, na primeira oportunidade que eu tive, com 12 anos de idade, meu pai me colocou num curso, né, no curso de informática, né, e era um curso que, cara, eu não me esqueço a grade até hoje, porque foi ali que foi o ponto de partida. Era o Windows, Word, Excel, Access, Internet e HTML. E aí depois disso tinha uma extensão do curso que aí já vinham para ferramentas da Macromedia. E na época era Dreamweaver, Fireworks, tinha o CorelDRAW também que tinha no curso, né? E aí depois que eu tive contato com essas ferramentas, eu descobri o que eu queria fazer da minha vida, né? Então quando eu comecei a entrar em contato com HTML, eu descobri que, digitava um código ali e aquilo aparecia na tela e eu podia desenvolver produtos. Cara, aquilo de verdade me despertou um interesse imenso, e desde então eu nunca mais parei. Então eu fiz esse curso com 12 anos de idade. Quando eu saí do curso, eu sempre tive esse viés empreendedor muito grande dentro de mim, né? Então eu comecei a criar sites para o comércio local, né? Então para a padaria do seu Zé, né? Para uma mecânica, né? Para pequenos comércios, e aí eu consegui, né? Não só aprender, mas também a utilizar o meu próprio dinheiro, que na época, para mim, isso já era de grande valia, não precisar pedir dinheiro para meus pais para fazer qualquer tipo de coisa, comprar algo que eu gostaria. Isso, a sua independência já, né? Exato. Desde cedo. Parabéns. E o seu primeiro emprego já foi na área de tecnologia? Sim, meu primeiro emprego foi na área de informática. Eu trabalhei na Sabesp, né? Então eu estudei na Fito aqui em Osasco, né? O pessoal de Osasco que estiver nos ouvindo aí, e tenho certeza que grande parte estudou na Fito, né? Bastante gente de Osasco estudou lá. E cara, e aí quando eu tava no segundo ano do curso técnico, eu fiz técnico de informática para a internet, surgiu a oportunidade de estagiar na Sabesp, né? Era um concurso público, eu prestei o concurso, passei no concurso, e aí, né, pro desespero dos meus pais, tios e avós, em um contrato de 2 anos eu rescindi com 6 meses. Ninguém entendeu nada do que aconteceu, mas basicamente porque lá na Sabesp a gente trabalhava com uma cultura de job rotation, né? Então eu tive contato com a parte de infraestrutura,
rede de computadores, marketing, banco de dados, tudo. E aí, quando eu caí na área de desenvolvimento, que era justamente desenvolvendo na época uma intranet, que era um portal de notícias que vinculava internamente na Sabesp, eu de verdade me apaixonei por aquilo. Por quê? Porque eu estava tendo contato com HTML, que foi o que eu tinha estudado no curso lá atrás e também já vinha estudando no curso técnico. Então, pô, pra mim foi maravilhoso. E aí eu peguei e falei, meu, é isso que eu preciso fazer. E aí nesse meio tempo aconteceu algo assim muito curioso, né? Que eu executava as demandas que eu tinha que executar da Sabesp, né, como estagiário, e fazia rápido, porque eu queria utilizar parte do meu tempo para estudar desenvolvimento web na época. Teve um episódio em que o meu chefe me pegou fazendo isso, né, e ele me sentou, né, numa mesa, né, e falou assim, ó, vem aqui na minha mesa e senta aqui nessa cadeira, fica sentado aqui. Eu fiquei sentado naquela cadeira por cerca de 30 minutos, e aí eu peguei e falei, tá, mas o que você quer falar comigo? Né, ele falou assim, não, eu não quero te falar nada, eu só quero que você veja como que as coisas funcionam aqui. As pessoas não fazem o que elas querem, elas fazem o que deve ser feito. Eu falei, poxa, mas a demanda que você tinha pedido foi entregue. Mas eu tenho acesso aqui ao relatório de acesso e vi que você está aprendendo a criar sites, aprendendo coisas que estão fora do seu escopo de trabalho, porque nessa época eu estava alocado numa área de infraestrutura. E aí eu me senti extremamente engessado, né? Foi uma situação humilhante, ele gritou muito comigo na frente das pessoas. Eu desenvolvi um problema, né, que eu fui descobrir depois, né, tratando, né, do autoconhecimento, porque eu entendo que de verdade, antes de você liderar pessoas, você tem que liderar a si mesmo. Nesse meu processo para virar líder, eu passei por psicoterapia, coaching, enfim, né, tudo aquilo que me ajudou a desenvolver, me ajudou a me desenvolver como pessoa, e aí eu entendi que eu tinha um sério problema de comunicar com as minhas lideranças por conta disso, né, e nesse dia eu dei um basta, eu falei, não, eu não quero nunca mais trabalhar, né, numa empresa pública, principalmente pelo fato de que eu tinha 15 minutos de almoço. Toda vez que eu passava, ele olhava o relógio de ponto, se eu passava 2, 3 minutos, 5 minutos, uma vez eu lembro que estava tendo um evento numa praça próxima, era o Acesso MTV, era o nome do evento. E eu fiquei 15 minutos a mais, então eu fiz um almoço de 30 minutos, porque eu tinha contato com jovens aprendizes, que eram pessoas que tinham um tempo de almoço um pouco maior. E, cara, eu tomei uma bronca, assim, absurda, né? E aí, quando eu me deparo com aquele ambiente de startup totalmente flexível, cara, eu fiquei literalmente apaixonado. Falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida, né? E aí, com 6 meses, apareceu a oportunidade. Eu fui trabalhar na época, numa startup que desenvolvia e-commerce, na época que o e-commerce deu um boom aí, né? E, cara, surfei essa onda, aprendi muito, trabalhei muitas madrugadas, mas foi, assim, sensacional. Isso a gente tá falando que você já tinha quantos anos? Cara, nessa época, eu devia ter uns 17 para 18 anos. É um período bom, né? Período extenso, né? Curto, né? Até se for olhar pela trajetória de aprendizado, mas muito intenso pelas experiências, né? Experiências bem profundas. Eu já peguei aqui várias informações importantes na sua trajetória, Felipe, que me remete à minha experiência também no setor privado. É muito comum, e esse foi um dos meus maiores desafios, e foi aquele empurrão, né? No meu processo de transição, eu tive um empurrão muito grande. O Gui foi uma pessoa que trabalhou nesse processo, mas o que mais me motivou para a transição foi o mesmo aspecto que você citou, né? Depois de mais de 15 anos no setor privado, eu tinha uma relação que já estava afetando o meu psicológico. Eu trabalhei num lugar muito tóxico, onde a liderança partia do proprietário, era muito agressiva, né? A ponto de esse assédio ele ser com palavras muito pesadas, né? Com gritos, com maus tratos e tudo mais. Aí eu me vi também na mesma condição. Esse cenário que você desenhou é um cenário de uma grande fatia. A gente vê muito isso no setor bancário, né? Lideranças mal preparadas, né? Sim, e quando você pega empresa familiar, uma empresa brasileira familiar, tem aquela estrutura, né, com vários familiares trabalhando junto, você tem uma probabilidade maior. Esse foi, então, o que você hoje julga que foi o maior motivo da sua migração? Sim, esse foi o meu maior motivo da minha migração, né? Eu acredito que o ambiente ele é extremamente importante, a gente passa maior parte do tempo hoje trabalhando. Naquela época, né, a gente não falava de home office, né? Então eu pensei, poxa, eu tô a maior parte do tempo em um ambiente onde eu não
concordo com as regras, com a opinião das pessoas, com a forma de se trabalhar. Então, eu preciso sair daqui. Isso não tá me fazendo bem. Fora isso, teve também esse episódio que eu comentei. Então, de fato, foi bem complicado. Depois, eu tive outros insights também com relação a outras coisas, né? Como, por exemplo, aí já falando um pouco de empreendedorismo, não sei se eu já posso entrar nessa seara. À vontade. Eu queria só fazer um parênteses. A gente vai chegar, acho que, em empreendedorismo. Legal. Eu tenho aqui as minhas perguntas chaves aqui para você, o Gui também, seguindo só uma linha de raciocínio dentro desse momento que você teve de transição. Eu queria te perguntar sobre ainda os desafios. Então, esse foi um desafio que você superou nessa mudança, né, de percurso. Aí eu quero entender de você quais outros desafios você encarou nesse processo, fora essa contestação com o modelo, né, de liderança e tudo mais. Teve outras? Teve outros desafios, sim, né? Então, quando a gente chega numa startup, né, é um modelo totalmente diferente, né? Não é uma empresa pública onde onde as demandas elas são extremamente burocráticas e lentas. A gente está falando de um ambiente onde a gente tem um founder muitas das vezes extremamente pressionado ali depois de uma captação de investimento. Consequentemente, essa pressão vai descer para a operação, né, e vai resvalar em você de alguma forma. Então, é um ambiente onde tem toda essa flexibilidade, que era algo que me agradava. Consequentemente, eu recebia essa pressão. Então, para eu conseguir trabalhar com essa pressão no começo, foi muito difícil. Isso foi extremamente desafiador. Eu tive que desenvolver mecanismos ali para conseguir me blindar, saber até onde eu podia ir, né? Então, até onde não estava afetando, por exemplo, minha relação familiar, amorosa, né? Esses foram os primeiros passos, né? Foi ali que eu comecei a entender como deveria se trabalhar nesse ambiente. Entendi. E houve algum momento que você pensou em desistir, quando você já estava migrando para esse novo contexto de rotina, de desafios? Você falou, puxa, será que eu vou ter que voltar para o setor privado? Pensou em algum momento? Pensei, no caso, voltar para o setor público, né? Sim, pensei em alguns momentos, porque principalmente quando resvalava num assunto chamado saúde, né? Naquela época, as pessoas elas não falavam de saúde como elas falam hoje, né? Então, infelizmente, eu tive esse tipo de problema, né? Então, eu me pegava extremamente cansado, extremamente estressado em alguns momentos e acabava levando isso para dentro da minha casa, ficava doente com muita frequência, amidalite era, cara, rotina pra mim. E aí, como na época não se falava de um estilo de vida como a gente conhece hoje, né? Que, poxa, a gente acelerou a mente, tem que acelerar o corpo, a gente precisa produzir o máximo de endorfina possível para baixar o cortisol. Eu não tinha nada desse conhecimento, né? Então, quando eu me deparei com isso, eu falei, cara, trabalhar com essa liberdade vai me custar isso? Então, isso foi algo que me fez pensar em desistir, sim, cara. E aí você comentou que acelerando a mente, tem que acelerar o corpo, né? Como que você fez esse equilíbrio? Onde surgiu essa busca? Em que momento? Em que momento eu equilibrei corpo e mente? No momento em que eu comecei a entender, poxa, beleza, eu tô infeliz naquele ambiente público, eu quero trabalhar no ambiente privado. Como eu vou resolver esse problema, né? E aí eu comecei, cara, a pesquisar muito na internet. Eu comecei a ter acesso a blogs, canais no YouTube, né? De muito do mundo fitness, né? E aí eu comecei a entender, né? E, assim, quimicamente o que acontece, né? Então eu falei assim, poxa, cara, eu preciso aumentar o meu nível eu preciso abaixar meu nível de cortisol. Eu preciso, cara, me exercitar. Eu só vou conseguir fazer isso me exercitando. Não tem outra alternativa. E aí, a partir de então, eu entrei na academia. Mas mesmo assim, comecei a lidar com aqueles desafios da rotina, né? Você acorda cansado, você tem preguiça. Tem um monte de gente em volta de você falando, mas por que você tá fazendo isso? Não, por que você tá comendo desse jeito? Vamos tomar uma na sexta-noite. Pô, você chega no domingo na casa da sua mãe, aquele café da tarde maravilhoso, você fala assim, poxa, eu vou ter que abrir mão de uma coisa aqui, porque eu tô buscando outra coisa ali, né? E aí eu comecei a entender o quê? Né, cara? Que o nosso corpo,
é como se fosse um carro. Você botar uma Ferrari na mão, coloca um combustível ruim pra você ver se ela vai andar. Vai andar em alta performance? Não vai, entendeu? Então eu falei, poxa, eu preciso me nutrir, eu preciso aumentar a minha força para ir pro campo de batalha. E aí eu vou estar feliz, vou estar bem, vou estar saudável ali dentro de onde eu quero estar. Muito bom, né? Outra pergunta, vai você ou vai eu, hein? Não, pode. Ó, a gente falou agora de superação, né, e desafios. Vamos entrar na questão da estratégia do planejamento, que vai envolver já essa nova etapa, né, do empreendedorismo, da sua atuação. Quais foram as estratégias que você usou para começar a conquistar o seu espaço? Você falou que já não entrou dentro de uma proposta que você não era o fundador, certo? Perfeito. Eu tive, na verdade, essa é a minha segunda experiência com empreendedorismo, né? Eu tive outras experiências. Na primeira experiência, eu atuei como founder e houve um momento, né, a oportunidade de fazer o exit, eu fiz a saída, né, e apareceram depois outras oportunidades, convites para trabalhar como gestor de tecnologia, para montar time, mas aí não entrar como founder, mas sim como sócio também, ali na operação, mas não com essa característica de fundador, né, apesar de ter um alto escalão de tomada de decisão, né, tem algumas diferenças. Hoje, qual é o projeto que você tem? Bom, hoje, cara, eu tô atuando como líder de tecnologia na Trust Finance, que é uma empresa do mercado financeiro, né, uma empresa especialista em câmbio, né, e também presto serviço para outras empresas, atualmente para a Academia do Universitário, que é uma empresa totalmente focada em recrutamento e seleção de estagiários no modelo Enterprise, né? Então, hoje a gente conta aí com uma gama de grandes clientes. Eu entrei lá justamente porque faltava uma liderança de tecnologia forte, atuante. Eles estavam reféns aí de fábricas de software, né? E infelizmente existem algumas no mercado que o objetivo é só entregar o produto, muitas vezes não tão bem entregue, até de uma forma proposital, prometendo prazos para que se gaste dinheiro com manutenção, né? Essa é uma armadilha muito grande no mercado e que infelizmente era o caso deles, eles não estavam conseguindo escalar o software deles, e aí eu cheguei lá com essa missão da gente conseguir escalar o produto. Então hoje, Felipe, assim, só para a gente entender, você atuou dentro do empreendedorismo quando você saiu do setor privado, né? Quando a gente fala setor privado é quando você trabalha para alguém, certo? Perfeito. Aí você atuou. Aí em algum momento você não deu certo esse negócio e você voltou a trabalhar no setor privado? Isso, eu voltei, eu atuei num negócio, né, no caso era uma vertente de benefícios, e aí esse negócio, essa frente de benefícios, ela não deu certo, né, então foi muito bacana, porque ali eu tive um grande aprendizado também, né, do que se fazer e não se fazer. Deu certo, mas foi bacana. Mas foi bacana porque foi a minha escola, foi a minha faculdade do empreendedorismo, né, então qual era o Felipe que estava ali? Era o Felipe que tinha muita vontade de empreender, né? Mas que era só vontade, né? Não sabia, por exemplo, como ter ali um belo de um contrato bem formulado, um acordo de acionistas, um contrato social, não tinha a mínima noção do que era isso, era assim, onde eu assino, vamos fazer e ficar milionário? Era isso. E o que você julga hoje, depois desse tempo que, né, as coisas mudaram, você já está em outro momento, o que você julga hoje com a sua mentalidade, a sua experiência, sua bagagem de hoje, que você poderia ter feito para ter dado certo esse negócio? Cara, eu acho que é muito relacionado a pessoas, né? Porque, cara, eu gosto muito de uma frase que é o seguinte: casamento é sociedade e sociedade é casamento sem sexo. Porque é basicamente isso, né? Então, assim, as pessoas que estão junto com você vão ditar muito o rumo do seu negócio. Entende? E aí o que acontece é o seguinte: eu sou muito grato a todos os meus sócios, eu aprendi muito com eles, né, durante essa jornada, porém eu não sentia que eram pessoas que de fato estavam conectadas comigo, né, e com o meu momento de vida. E aí por conta disso, quando a gente tem um desalinhamento ali, as coisas não andam. Eu acho que um dos desafios que a gente mais enfrenta na relação de sociedade, eu vejo isso por onde eu atuo, é a questão da entrega. Sempre, em algum momento, vai existir uma vaidade que, se não administrada muito bem, ela vai recair em uma desconexão dessa unidade de sociedade que envolve: eu trabalho mais do que ele fica menos horas no escritório, eu estou atuando com as equipes,
ele é muito ausente. Então começa a ter, e na maioria das vezes essas queixas, elas são unilaterais, elas não são diretas, né? Aquela que você falou do casamento, que precisa ter o diálogo, né? Que precisa ter essa relação, e dentro de uma sociedade, você começa a ver uma ruptura nessa comunicação, esses sentimentos ou até imaginações começam a dar ruptura e aí o negócio começa a degringolar. É muito importante, então a gente vê que hoje você entende que lá boa parte das soluções para não perder a mão da operação, não levar a empresa, de repente, vamos dizer assim, um desfecho de fechar, seria a parte dessa comunicação e liderança, né? Eu acredito que é o que acontece, né? Eu acho que os papéis, eles precisam estar bem definidos, né? Não é porque você foi um bom colaborador que você vai ser um bom empreendedor, um bom CEO, um bom CFO, um bom CTO. Quando a gente senta nessa cadeira de sócio, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Uma pessoa que tem uma ótima visão operacional é totalmente diferente de você ser uma pessoa que você vai ter que liderar, seja pelo medo, seja pelo exemplo, seja pela autoridade. De alguma forma você tem que estar ali à frente e fazendo com que a sua caixinha, com que o seu departamento ande. E isso é um desafio e, cara, um esporte para poucos. A palavra-chave de tudo isso é comunicação, né? Se você não tiver uma comunicação clara e objetiva, né, você não consegue caminhar. Então o Marconi comentou às vezes do estresse que tem entre os sócios, onde um acaba cobrando mais, vendo que tá fazendo mais, e às vezes essa conversa ela acaba gerando ruído. Então isso acontece também nos relacionamentos e também no processo de gestão, de liderança de empresa. Para quem tá ouvindo, é muito importante, se você tiver um incômodo, alguma coisa, falar pra pessoa, porque às vezes a outra pessoa ela nem imagina que você tem esse incômodo. E aí você falar para terceiros acaba prejudicando todo o processo, que seria muito mais fácil se você chegasse no seu sócio e falar, meu amigo, eu tô com esse problema, eu tô com esse incômodo, e eu acho que a gente tem que resolver dessa forma. Para ter uma boa sociedade, e a gente conversou isso no nosso último podcast com o Lucas, né? Ele falou sobre sócios. É exatamente isso. Você tem que ter o seu objetivo alinhado. Porque senão, um vai dar para a direita, outro nada para a esquerda, e quando você vê, o esforço está sendo igual. Que foi que você praticamente comentou da empresa que você trabalhou, né? Que você tinha sociedade e acabou não dando certo. Só que eu ouvindo com os meus ouvidos de fora, eu vejo que deu certo. Porque a experiência que você adquiriu nesse período, né, formou o Felipe que é hoje, e hoje você já tá no seu outro projeto. E aí as falhas que você cometeu, as falhas que você viu lá, você acaba não aceitando ou cometendo nesse novo projeto. Perfeito, né? Eu acredito muito que as pessoas, elas são um resumo, né, de todas as experiências que elas viveram do dia que elas nasceram até hoje. Então essa experiência ela foi extremamente fundamental para mim. O ponto que você tocou de comunicação, cara, eu gosto muito de ler Dale Carnegie, né, que para mim foi um dos maiores mestres aí da comunicação, né? A gente tem aquele clássico, né, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. A gente tem aquele livro também que cita ele, né? Livros de Harvard que citam ele, né? Então eu acredito que assim, se você deseja empreender, qualquer pessoa que deseja empreender, ela precisa estudar sobre comunicação e liderança. Eu acredito que isso seja fundamental e principalmente, cara, tá disposta a assumir risco. Porque como se você tivesse, eu me sentia de fato, eu me sinto subindo uma escada rolante, só que assim, você não pode subir no passo normal, no passo da maioria das pessoas. Você tem que correr, senão você vai ficar lá pra baixo. Subindo uma escada rolante, no caso, que desce. Né? Cara, são várias coisas que vão contra você. É o governo, são seus amigos que não compram e não valorizam o seu produto, é sua mãe que fala, meu filho, sai daí, vai procurar um emprego, porque se você ficar aí não vai dar certo, entendeu? Então, tudo tá contra você, né? A sua vontade tem que ser, assim, extrema, e sua mente tem que estar muito blindada para seguir aquilo que o seu coração grita, que o seu coração fala. Isso que você comentou é verdade. O Marconi teve essas experiências, né? Quando acabou rasgando a carteira dele de CLT e partindo para o novo projeto. O desafio de você vencer os seus medos são muito grandes. A gente, por natureza, tem um imediatismo que nos desafia todos os dias. A gente quer trazer o futuro para o hoje de uma forma que gera ansiedade, até sentimentos ruins, né? Fora a ansiedade, que não é nada bom, e você acaba se fechando e se bloqueando. E quando você decide enfrentar tudo isso, que é a primeira briga com você, você começa a ter o agente
agente externo que aí vem. Eu ouvi muito, e aí, o Thiago vai começar a procurar emprego quando, né? E aí você fala assim, legal, né? A gente vê que é apoio. E quando a gente começa a dar certo, Felipe, a experiência é interessante que assim, graças a Deus, o meu crescimento orgânico foi rápido e ele parte de uma situação assim, onde as indicações foram acontecendo. Mas acontece isso que você acabou de falar. Você olha para o teu círculo de família, amigos, e ninguém compra do teu produto. Ninguém está interessado no teu apoio, né? Em te apoiar, no caso. E aí é onde você começa a enfrentar os agentes externos. Vamos entrar então, Felipe, na questão da experiência, dos conselhos que você pode participar conosco em relação ao teu momento atual. Hoje, como que você olha o teu horizonte pensando daqui 5 anos? Cara, se for daqui 5 anos, né? Poxa, que bacana, né? Porque eu tava até conversando com a minha esposa, né? Recentemente eu casei, tô casado há 5 meses. Muita coisa mudou, né? Depois que a gente casa, a gente, né? Os nossos planos mudam bastante. Então, acho que, cara, falando dessa nova fase, né? Qual o meu maior objetivo daqui a 5 anos? Realizar a minha primeira empresa para que eu consiga dar o conforto para minha família e principalmente ter mais tempo de qualidade com o meu filho, que é algo que eu planejo num prazo aí de 4 a 5 anos, né? Eu quero que nesse momento eu já esteja ali com o meu alicerce sólido, né? Para que eu consiga de fato entregar para ele aquelas oportunidades que eu não recebi, porque talvez meu pai não tenha recebido, não tenha tido toda essa orientação que eu tive, né? E não, mas eu tenho certeza que ele entregou o melhor que ele pôde com tudo aquilo que ele tinha, né? Então, como eu tenho mais informação do que o meu pai, eu me sinto na obrigação de ser para ele, né? Para o meu filho mostrar e falar assim, olha, o seu pai saiu de uma família de classe média, empreendeu e deu certo, e olha, e hoje graças a tudo isso que aconteceu, você tem acesso a isso, e aí se ele vai querer seguir ou não, aí já é com ele, mas esse é meu plano, é criar o alicerce da minha família. Olha, sensacional. Acho que foi acho que uma das melhores respostas que eu ouvi nos últimos tempos dentro dos nossos podcasts aqui, não que a fala dos nossos outros convidados não foram boas, mas essa foi a melhor definição. Eu compactuo disso com você, eu e o Gui, a gente também fala muito sobre essa relação. Existe uma relação de a gente pensar na posteridade ou na sucessão ou na marca que a gente quer deixar na nossa geração, né? E uma delas a mais importante é o seio, né, criativo da família mesmo, né? E a gente fica muito feliz. E o exemplo, com certeza, é o ponto fundamental disso. Eu não tenho dúvida, a gente tem amigos aí que tem filho, tá bebê ali, e a gente fala sobre essa projeção, e é muito importante, né? Eu tenho o Raul e o Juan, né? Eles estão bem encaminhados aí, estão atuando, já empreendendo. O Raul, com 16 anos, já tem uma carteira de clientes aí atendendo em criação, em desenvolvimento. Inclusive, tudo que vocês estão ouvindo aqui, edição, arte, roteiro, é tudo o Raul ali que auxilia eu e o Gui, faz toda essa... Nosso agradecimento, né? Raul, faz uns cortes bons. Ele faz todo o nosso pano de fundo, o Juan faz a parte administrativa também da minha empresa, e isso sim, né? O Juan tá com 18 anos, o Raul com 16, então o exemplo e você tá atuando ali é o que mais vai contribuir. Parabéns, Felipe. Tem uma frase que cabe muito bem, é que palavras inspiram e exemplo arrastam, né? Seu filho, vendo tudo aquilo que você construiu e a forma que você age, pode ter certeza que ele vai querer dar continuidade. A mesma coisa vale para os filhos do Marconi, né? Vê o esforço que o Marconi tem, acorda cedo, vai dormir tarde, se esforça, batalha, luta, vai atrás. Pode ter certeza que os meninos vão seguir. E já estão seguindo já, né? E é legal você estar falando isso porque, por exemplo, eu hoje, cara, trabalho muito e todos os dias acordo ali para dar o meu melhor. Por quê? Porque eu vi meu pai fazendo isso. Eu via meu pai trabalhar, cara, muito, 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 né? Então, algo que me inspira muito, por exemplo, é que o meu pai mudou de profissão, né? Meu pai, ele se formou em educação física, né? E aí, quando ele descobriu que minha mãe estava grávida e que eu ia nascer, ele resolveu ir trabalhar com tecnologia, né? Na época, estava começando ainda a se falar nos primeiros computadores e tal, né? E por que ele tomou essa decisão? Porque ele tinha um porquê muito forte, e era porque eu ia nascer. Então, eu olhando para todo esse movimento, cara, imagina você com 30 anos de idade, falar,
eu vou jogar minha faculdade fora, porque foi isso que ele fez, eu vou largar tudo e vou começar do zero, porque vai nascer uma pessoa que depende de mim. Cara, isso é muito forte, hein? Uma pergunta, Felipe, você pretende um dia escrever um livro? Com certeza, cara, um dos meus sonhos é escrever um livro, principalmente para registrar o meu legado, né? Eu quero muito deixar um legado, eu acho que, inclusive, né, até puxando um pouco o gancho, falando de filho, cara, o meu principal objetivo é entregar uma pessoa que agregue para a sociedade. Eu acho que hoje falta muito disso, né? As pessoas criarem um filho pensando assim, poxa, mas eu tô criando aqui esse ser humano, eu tô constituindo ali as ideias dele e, poxa, o que ele vai entregar para a sociedade? Eu acho que isso é algo que a gente precisa fazer e é uma missão que eu carrego assim enquanto ser humano, enquanto cidadão, cara. Eu acredito muito aquilo que a mensagem que a gente tem pra passar vai contribuir muito. Tem muitas crianças que não têm a referência, infelizmente, de um bom pai, de uma boa mãe, e aí eu não tô querendo julgar, mas tem muitas pessoas que hoje, diferente de lá atrás, não tinham acesso. E hoje tem. Então, a nossa mensagem, ela pode atingir essas pessoas, né? E a gente pode contribuir com elas também, não só com o exemplo. De fato, Felipe, a gente tem um problema estrutural, né, na nossa sociedade, onde a maioria dos pais, isso é uma realidade, infelizmente, a maioria terceiriza a responsabilidade de desenvolvimento, acha que simplesmente, eu tenho um sonho de ter um filho, né? A gente sabe que hoje você tem que oferecer um mínimo de acesso, de qualidade, né? A gente fala desde o estudo da educação, e não é isso que vai determinar nada, porque não é porque estudou numa escola de classe A, B ou C, não é isso, mas é o acompanhamento, né? Porque esse acompanhamento hoje, a gente vê o desinteresse dos pais em relação a assistir e dar o suporte necessário, né? Então, esse trabalho que você está materializando no teu comportamento como pai, é uma consequência, você não precisa estar preocupado. Se você, né, a Bíblia fala que se você ensinar um menino no caminho que ele deve andar, ele vai crescer e não vai se esquecer. Por quê? Porque você plantou, né? A ciência fala que você tem ali até os 12 anos aproximadamente aquele processo de sugar, né? De você trazer informação. E você falou outra coisa que é algo que eu falo bastante, que eu acho que, e assim, eu já me familiarizei com você muito, porque eu nunca ouvi ninguém falando o que eu falo, no sentido, agora encontrei o Felipe, no sentido que nós somos o acúmulo das nossas experiências. Nós somos uma prateleira. Esse acúmulo ele cria como se fosse um óculos e cada um tem o seu, né? Perfeito. A gente vai falar do alto da capacidade das nossas experiências. Então, quando a gente olha para uma pessoa de mais idade, a gente tem que entender que o respeito, mas tem a pessoa de mais idade, que as experiências dela dentro da questão cultural pode se limitar. Mas em tudo nós temos a oportunidade de a cada dia acrescentar 1% de conhecimento, pelo interesse, pela curiosidade. Isso é algo fundamental. No segmento onde você atua, que a gente está falando de tecnologia, a gente tem ferramentas mil, né? Com certeza, cara. Ainda mais agora com a chegada da inteligência artificial, né? Com certeza. E também, cara, o Brasil é um país carente de educação, né? Vamos combinar. É só a gente ver o posicionamento do Brasil, por exemplo, ciências exatas, cara. Chega a ser vergonhoso, infelizmente. Mas isso significa o quê? Que a gente vive em um país onde tem muito espaço para se empreender em educação, né? O Brasil, de forma geral, pelo fato dele ser um país onde existem muitos problemas, isso significa também muitas oportunidades. Enxergo dessa forma. Por mais que a gente tenha que lutar contra muita coisa, eu acho que o empreendedor brasileiro, ele se diferencia em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. A gente vive em um país onde, cara, a gente tem a taxa Selic agora 10,5%. E como é que você traz o investimento de fora? O cara vem com um dinheiro aqui e fala, vou colocar meu dinheiro em investimento de renda fixa, né? Por que eu vou colocar numa empresa e vou tomar risco, não é verdade? Então, a gente tem todos esses desafios. A captação de recursos tem sido um desafio também para o empreendedor brasileiro, né? Então, a gente muitas vezes tem que seguir no modelo bootstrap, que é o que? A gente colocar dinheiro do nosso bolso e sangrar e, cara, vender almoço para pagar a janta. Então, se a gente está disposto a fazer isso, vamos resolver os problemas. E por que não? Se o governo não tem a capacidade de entregar uma educação
educação de qualidade, vamos educar o povo, empreendendo. É um olhar nato de empreendedor. Nas adversidades, nas dificuldades, ver oportunidade, né? Total. Parabéns, mano. Totalmente. Olha, tá sendo uma experiência muito boa. A gente comentou que no último episódio nosso, a gente teve uma gravação aqui que foi, assim, de grande oportunidade pra gente aprender, e hoje a gente tá tendo essa experiência novamente. Eu peguei boas fatias aqui para mim. Parabéns aí pelo profissional que você tem sido, pela mentalidade, que você consiga multiplicar, né? Eu toquei nesse ponto do livro porque eu vejo nessa questão atemporal de você deixar realmente a sua marca. É importante pessoas como você compartilhar desse conhecimento, abrir o leque para outras frentes aí de conhecimento, né? Porque eu acho que todo dia a gente tem a oportunidade de aprender uma nova competência e de você saber que esse conhecimento seu pode atravessar o oceano e alguém lá do outro lado lê esse conteúdo e falar, puxa vida, olha, legal. Esse é o insight que precisava, né? Isso vai agregar para eu tomar uma decisão. A gente consegue vencer etapas onde a gente se permite tocar na experiência de alguém. Total, eu acho que a gente aprender, né, com a experiência das outras pessoas é algo que encurta o nosso caminho, né? Então, por isso que sempre que eu tenho oportunidade, eu tô fazendo uma mentoria, seja para um cargo novo que eu quero alcançar, seja para alguma habilidade que eu quero desenvolver. Então, poxa, ao invés de eu, né, errar, aprender, não é porque não ouvir de alguém que já passou por tudo isso vai encurtar meu caminho. Então, a mentoria é algo que é muito importante nesse sentido. Eu, particularmente, gosto bastante. Perfeito. Só complementando, tem um gráfico de aprendizado que trata muito isso, né? A dor que você tem, o tempo que você gasta pra aprender algo novo, é mais fácil você buscar alguém que tenha o conhecimento para você pegar esse atalho e essa curva ser menor. Com certeza. Eu acho que a gente achatando essa curva, a gente aprende mais rápido. E aí no final da vida, né, voltando no ponto do livro, a gente retribui aquilo para a sociedade, né? Não precisa nem chegar no final da vida, cara. Eu acho que depois que você já adquiriu muito conhecimento em determinado ponto, tem uma quantidade de conhecimento que vocês consideram especialista, entrega aquilo para a sociedade, sabe? Passa aquilo para as pessoas, porque se Deus te deu essa máquina incrível chamada cérebro, com a capacidade de aprender, você não tem que ficar com aquilo só para você. Complemento, cada um tem a sua experiência, então cada um tem uma mensagem para passar. Exatamente. Marconi já tá na terceira, né, Marconi? Que isso, cara, olha aí. Pô, então quando eu for escrever o meu, você vai me ajudar, pô, vai falar como é que é o caminho das pedras. Hoje eu presto consultoria também para novos escritores. Oh, que legal. Traçando os caminhos. Foi um caminho de desafio, né? Tem uma questão do planejamento, da entrega, você tá bem organizado com você mesmo. E a gente sabe que a nossa rotina é uma loucura, né? Claro. Para se dividir. Mas eu fui determinando datas, processos e executando. O Gui participou disso. Ele fez o meu prefácio e a gente trocava ali. Ó, Gui, faz a revisão aqui. Eu revisava, ele revisava e a gente foi avançando. E o terceiro livro também vai ter a participação do Gui ali. A gente tem um projeto amplo. O próximo livro a gente vai falar mais para o empreendedor. Vai ser sobre uma proposta de novos caminhos, né? Então vamos traçar novos caminhos. Como que eu vou seguir, né? Não vou falar aqui do nome do livro, mas vai ter um viés mais para o empreendedor que quer fazer a transição de carreira. Ah, legal. Então estamos aí, tem um projeto também amplo para o ano que vem. Nós estamos em 2024, 2025 promete. E desde já, conte conosco, Felipe. Cara, muito obrigado. Eu queria agradecer de verdade por vocês terem me convidado para participar dessa experiência. É o meu primeiro podcast, abrindo aqui para vocês. Eu espero que seja o primeiro de muitos. Estou muito feliz mesmo. Parabéns pela trajetória de vocês. E, cara, eu queria propor um desafio para vocês aqui. Tá ao vivo, não corta não, hein, rapaz? Eu queria que vocês me chamassem aqui daqui a 1 ano, 2 anos, enfim, no prazo que vocês estabelecerem, e eu quero contar uma história de crescimento para vocês. Perfeito. Sensacional, desafio aceito. Eu quero assumir esse compromisso publicamente. É isso aí. Desafio aceito. Pode ser até menos. Se você fala, cara, estou preparado, aconteceu, a gente convida. Maravilha. Pra falar a verdade, o convite vai estar sempre aberto. Show de bola. Eu aprendi, cara, que quando a gente se compromete publicamente com algo, a gente cria uma responsabilidade muito maior. Então é esse exercício que eu tô fazendo aqui. Perfeito, gostei. E deixa a sua mensagem final, né, para você entender que esse público que está ouvindo, imagina só a possibilidade que a gente tem de alcançar muitas pessoas, né? Nós estamos lá no YouTube, também na plataforma do Spotify. Agora imagina se hoje, Felipe, nós tivéssemos uma capacidade de alcançar todos, né, os povos de tribos e línguas. O que você falaria?
Tem uma frase que eu gosto bastante, uma frase bíblica, que é: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Não tem como. O que você está plantando aqui hoje, agora, é o que você vai colher lá na frente. Eu acredito muito que se a gente colocar isso na nossa cabeça, se a gente conseguir elucidar isso, isso vale para tudo. Um jovem que tem um sonho que está sendo bloqueado, muitas vezes, em vários círculos sociais, até uma pessoa que se compromete em governar uma nação do tamanho do Brasil. Então é uma frase que eu gosto bastante, que eu carrego comigo e que eu gostaria que todo mundo entendesse o real sentido dela. Quero agradecer a todos que participaram aqui, consumindo esse conteúdo. Compartilhem. Nós vamos deixar aqui também a rede social do Felipe, vamos deixar o contato dele aqui na descrição para vocês conhecerem um pouco mais, visitar todas as publicações do Felipe. Quero agradecer a nosso time que está nos bastidores, atuando aí. Raul, Juan, O Raul, o Juan, Guilherme, gratidão, meu parceiro. E vamos para cima aí. Até a próxima, né, Gui? Até a próxima, pessoal. Forte abraço. Forte abraço. Valeu, pessoal. Obrigadão. Tamo junto.